Fala pessoal, fala galera do nono ano da Rede Municipal de Ensino aqui de Riacho das Almas. Vamos nessa, vamos para mais uma aula de matemática. Só que antes eu gostaria aqui de dar uma boa tarde geral a todos vocês que já estão aí, né, preparados, prontos, caderno ou livro, bloquinho de anotação, celular ou tablet ou TV, enfim. A forma como você se organiza para a aula, fica à vontade, certo? Só não fique muito à vontade para não dormir, tá bom? Foca, concentra, presta atenção para valer, não te distrai, tá certo? Se tiver um ambiente aí com barulho e distração, vai para outro lugar. Mas foca e venha aprender, principalmente você que é nono ano, até porque ano que vem você aí já está almejando o ensino médio. Então a gente tem que aproveitar ao máximo esse nosso momento, aprender o máximo que nós pudermos. Quero mandar também uma boa tarde para todas as equipes das escolas, coordenação, gestão, professores, que estão aí nessa mobilização, nesse incentivo para esse momento acontecer. Nossa equipe aqui que trabalha conosco, que nos ajuda a produzir material, a levar até você com muita qualidade de som, imagem, ilustrações, o conhecimento das ciências e da matemática. Nosso amigo Ivanildo, Luiz Carlos, toda a nossa equipe aqui, como também o nosso intérprete Vitor, que está aí na linguagem brasileira de sinais, na tradução simultânea, ao vivo aqui para você, né, da linguagem brasileira de sinais. É acessibilidade, é direito garantido, é inclusão, então é tudo isso, tá certo? Então, vem comigo e vamos para mais uma aula de matemática. Dentre outras coisas, eu não poderia deixar de, nessa aula de matemática, já que estamos aí nesse mês temático, que trata da saúde da mulher, né, da prevenção ao câncer de mama, principalmente para vocês que já temos aí uma faixa etária de pré-adolescentes para adolescentes, que já precisam, né, criar essa consciência do autocuidado, da atenção à saúde do teu corpo, tá certo? Falamos de muitas coisas em cada mês, alertamos, conscientizamos. Agora é Outubro Rosa, tá? É o mês de campanhas e conscientização para a prevenção do câncer de mama, dentre outras coisas que eu vou trazendo aqui nas nossas aulas, porque em cada mês a gente tem um tema que é mais conhecido, mas tem outros temas também que precisamos abordar. Vamos dar destaque hoje ao Outubro Rosa, mas não deixaremos de tratar dos outros ao longo das nossas aulas, tá certo? Fica aí o nosso alerta, a nossa mensagem de conscientização e de atenção para a saúde feminina, tá? Óbvio, né, não podemos deixar de lembrar que a nossa cidade tem aqui uma área especializada para a saúde da mulher. Então, as mulheres devem sim procurar a ajuda especializada para se informar e para se cuidar. O mundo precisa de pessoas sãs, psicologicamente, fisicamente. E se a oportunidade está aí, vamos abraçá-la. Tá certo? Partindo disso, vamos agora entrar nas temáticas de matemática, tá certo? Olha só, a matemática, quem quer dinheiro? Oi! Como diz lá o apresentador da TV, né? Tem um din-din aí, se tiver o trim-trim das moedas caindo, pode apertar, porque na aula de hoje nós vamos falar um pouco de alguns aspectos da matemática financeira. Alguns alunos às vezes fazem assim, professor, para que eu vou usar isso na minha vida? A gente sabe que o conhecimento a gente usa ele na vida em qualquer área. Mas se tem uma área da matemática que a gente usa muito, está aqui, né? Principalmente quando a gente começa a gente vai crescendo e vai lidando diretamente com custo, com juros, com inflação, descontos. A gente vai ficando viciado a pedir um desconto, né? Quando a gente chega para comprar as coisas à vista, a gente chega e diz assim, ei, tem um desconto, já que eu vou pagar à vista, ou eu posso parcelar em quantas vezes sem que tenha juros. Com certeza, nós já passamos ou presenciamos situações parecidas, tá? Mas o que significa essa palavra juro, né?
capital, taxa de juro, montante, enfim, inflação, que envolve toda essa esfera da matemática financeira. Vem comigo que a gente vai compreender muita coisa na aula de hoje, tá certo? Então, para começar a nossa aula, eu gostaria de trazer aqui um tema polêmico. Hoje é dia de polêmica, um tema bem polêmico que eu acredito que quem for de adolescente a mais jovem já deve ficar muito atento. Por mais que a gente tenha que trabalhar a educação financeira desde criança, e é importante, mas como os adolescentes já lidam mais com dinheiro e já trocam mercadorias, já vão para shopping, para lanchonetes e tem que estar envolvido nessa questão, a gente precisa falar de uma coisa chamada inflação. Olha, inflação vem de inflar, né? Significa que tem algo inflado aí. Mas você sabe o que é inflação? Olha esse textinho curto que vai nos ajudar a entender o que é essa inflação, que tem tudo a ver com a matemática financeira. Tecnicamente, a inflação é representada por um índice que mede como os preços, de maneira geral, estão variando na economia. E eu acredito que quem está indo ao mercado recentemente está percebendo, né? O quanto os preços estão, olha, nessa balança. Tá? O dinheiro chega na conta ou nas nossas mãos, de repente some. O preço das mercadorias absurdo, porque nós estamos em um momento em que a coisa está muito séria. A inflação ela está em alta. Tá? Essa variação ela é representada em porcentagem e diz respeito à média dos preços em determinado período. A variação média dos preços, ou seja, de vários produtos e não de um só. Então, quando a gente vai no mercado e a gente vê lá um determinado tipo de alimento, ele não está aumentando sozinho. É a mercadoria como um todo que está sofrendo essa variação de preço por uma série de fatores, tá certo? Envolve fatores climáticos, envolve fatores econômicos, envolve a forma como se relacionam aí os líderes políticos, como as empresas investem, então uma série de coisas. Por exemplo, se a inflação do mês de junho foi de 0,79%, quer dizer que os preços, em média, aumentaram 0,79% entre esse mês e o anterior. Outro exemplo, se a inflação de 2014 foi de 6,75%, então houve um aumento médio acumulado de 6,75% entre o primeiro e o último dia do ano. E os preços não sobem de maneira uniforme na economia. Alguns produtos ficam mais caros, outros continuam custando mais ou menos o mesmo e algumas coisas ficam até mais baratas. Então, essa variação de preços, essa mudança de preços e tudo mais, caracteriza o que chamamos de inflação. Só tem um ponto positivo nessa inflação, que é um pouco no aumento dos salários. Só que aí às vezes as pessoas falam assim, o salário aumentou R$15. Só que quando soma o aumento das mercadorias de uma cesta básica, por exemplo, dá muito mais de R$15. Ou seja, aquele aumento no salário, ele não é suficiente para suprir o aumento das mercadorias básicas de uma cesta de alimentação, tá? Mas, como eu disse, é o aumento da inflação que faz com que o salário aumente também, tá? Então, ele vai aumentando nessa dinâmica, só para você ter uma ideia. Então, eu acredito que você, à medida que eu vou falando aqui, já foi aí clareando. Agora eu sei, eu entendo. E é bom você entender, viu? Porque, às vezes, a gente vê nossos pais ali um pouco preocupados, aperreados com as contas e tudo mais, e a gente acha, por ser mais jovem, que tudo é muito fácil, ou então que estrala o dedo e a gente consegue o que quer. É não, viu? Então vamos criando essa consciência e aprendendo sobre isso, para que a gente possa crescer aí de forma responsável. E se puder ir guardando uma moedinha, já pensando no teu futuro, não deixe de fazer isso não, viu? Porque do jeito que a coisa tá, então fica aí um exemplo, né? Um texto que traz diretamente para nós alguns aspectos da matemática financeira. Tem um número que apareceu aí, ou vários números que apareceram aí, como vocês podem ver, que envolvem
né, um tema da matemática que vocês já estudaram, que é a porcentagem. E a matemática financeira lida diretamente com isso. Tá bom? Então, um outro exemplo aqui, a análise da inflação, agora relacionada com gráficos, representadas em gráfico aí. E aí eu quero a ajuda de vocês, porque teve uma de nossas aulas que eu falei sobre a leitura e interpretação de gráficos. Vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Observando o gráfico do IPCA aí, que indica como é que está a questão de aumento e diminuição de inflação aí num período de 12 meses ou um ano. Qual foi a inflação verificada no mês de novembro de 2017? Onde é que a gente visualiza isso no gráfico? No eixo vertical ou no eixo horizontal? Dá uma olhadinha aí. Qual foi a inflação verificada no mês de novembro de 2017? Basta ir lá em novembro de 2017, tá? E tu observar qual percentual tem nele ali. Com certeza, se tu analisou direitinho aí o gráfico, vê que em outubro de 2017 a inflação estava acumulada em 2,7%. Depois, em novembro, ela acumulou em 2,8%. Podemos entender que a inflação de novembro foi 0,1%, né, maior do que... Houve um pequeno aumento com relação ao mês de outubro. Fazendo uma subtraçãozinha aí, porque quando a gente analisa um gráfico desse tipo, que é um gráfico de linhas, a gente tem que analisar os pontos de início e fim em cada intervalozinho. Se houve um aumento e fazer uma diferença entre eles para a gente ter uma noção real do quanto aumentou ou diminuiu ou permaneceu. Nesse nosso exemplo, o caso da inflação. Tá? Só que aí, como é que eu faço para transformar essas porcentagens em frações e em números decimais? Para que isso? A porcentagem é a ferramenta matemática mais utilizada na matemática financeira, ou é essencial para que nós possamos compreender coisas como juros, capital, inflação. E aí tem um conhecimento que é primordial para isso, que é esse, de transformar um número que está na forma percentual de porcentagem para a forma de fração e para a forma decimal. E como é que a gente faz isso? Veja, a partir da leitura do próprio número, a gente já tem uma ideia de como é que ele fica na forma de fração. Quando a gente lê assim, 15%, esse símbolozinho por cento, indica que o 15 está sendo dividido por 100. Então, a gente pode escrever a fração 15 sobre 100, que é a mesma coisa que 15%. E depois, se a gente pegar e dividir o 15 pelo 100, a gente vai encontrar 0,15. Que é o número escrito na forma decimal, tá? Então, repetindo, para transformar numa fração, basta a gente trocar o símbolo por cento e colocar um 100. Então, vai ficar 15 sobre 100. Se você dividir o 15 pelo 100, vai dar um número com vírgula, que é o número decimal, que está pedindo na questão. Então, você tem um número escrito na forma decimal. É sempre assim, professor? É sempre assim, tá certo? Então, treine, com os outros exemplos, 110%, 70%, 235%, 15,7% e 0,8%. Tira o símbolo do porcento e escreve a fração, o número sobre 100. E depois divide o número pelo 100 que tu encontra o número da forma decimal. É assim que a gente faz essa transformação, tá? E precisamos, porque nós vamos aplicar isso no estudo da matemática financeira. Aqui nós temos uma outra situação que envolve a matemática financeira. Veja, tem alguma Maria aí na aula? Eu acredito que sim. Se tiver, diga eu. Se tiver alguma Maria assistindo a aula aí. Vê só, Maria. Maria viu a seguinte oferta na televisão. Ficou bestinha, doidinha para comprar. Bicicleta de 18 marchas. É mais do que uma carreta essa bicicleta, viu? Bicicleta de 18 marchas por R$420. À vista, com 20% de desconto. Olha a pergunta. Qual o valor a ser pago caso alguém escolha o pagamento à vista? E qual a maneira mais fácil para calcular esse valor? Eu acho que a gente pode fazer ele mentalmente. Deve ser a maneira mais prática que tem.
Tá? Mas se a gente não souber mentalmente, professor, como a gente pode fazer? A gente pode fazer com representação geométrica, a gente pode fazer usando cálculos matemáticos, continhas de multiplicação e divisão, como eu vou mostrar para vocês. Tá? Só que vamos entender o que é esse à vista. Esse à vista significa dizer que ela vai pagar com o dinheiro ali na hora. Tá? Tchum, vai pagar, pode ser no cartão, com débito automático. Tá? Ela pode parcelar também esse mesmo preço. Tá? Só que aí, ó, se ela pagar à vista, ela vai ter 20% de desconto. Significa dizer o quê? Que vai ter esse preço menos 20% dele. Então vai ficar um preço menor, né? Então ela vai pagar menos por conta do desconto, tá certo? Então vamos ver como é que fica? Mentalmente, como é que a gente pode fazer? Ó, a gente desenha ali os 100% com aqueles quadrinhos ali, tá? O preço da bicicleta ele corresponde a 100%, tá bom? Então é a mesma coisa que eu pegar ali um determinado retângulo e dividi-lo em 10 partes, tá bom? Então, o preço de R$ 420 corresponde a 100%. Então, são todos os quadradinhos. Então, o preço da bicicleta é 100%. 10% é a 10ª parte de 100. Então, se nós fizermos 420 dividido por 10 ou 420 vezes 0,1, nós vamos encontrar 10%, que é igual a 42. Então, 42 significa 10% dos 420. 20% é a mesma coisa que 2 vezes 10%, concorda? Acredito que sim. 2 vezes 10 dá 20. Então, esses 10% vale quanto? 42. Se eu multiplicar 2 vezes 42, dá 84. Ou eu posso fazer assim também, ó. 20% é igual a 0,2. 420 vezes 0,2 dá 84, que é o valor do desconto. Então, o valor do desconto é de R$ 84, se ela pagar à vista. Se eu pego 420 e subtraio de 84, significa dizer que ela vai pagar R$ 336. Então, veja, uma situação que envolve porcentagem, número com vírgula, número decimal, que envolve representação geométrica. E a gente pode fazer isso mentalmente. Uma outra forma de fazer mentalmente e calculando a parte que nos interessa é essa. Lembrando, não esqueça, o segredo está aqui. O valor total vale o quê? Representa 100%. Então, eu quero descobrir quanto vale essa porcentagem de desconto, que é de 20%. Então, 20% do total é quanto? Feito isso, basta eu fazer uma subtração. Então, observa aí, ó. 100% é o total, vai ter um desconto de 20%, então vai sobrar quanto? 80%, não é assim? Eu tenho 100% menos os 20% de desconto, vai sobrar 80%, que é o valor que ela vai pagar. Ela vai pagar só 80% do valor total se ela pagar à vista. A gente sabe que 10% é igual a 0,1. Como assim? Se eu dividir 10 por 100, a gente vai encontrar esse valor. E 0,1 vezes 420 é igual a 42. A gente viu isso na representação anterior. 80% é a mesma coisa que 8 vezes 10. Ou 10 8 vezes. Ou se eu fizer 8 vezes 42, por quê? Os 10% correspondem a R$ 42, que a gente viu. Vai dar 336. Ou ainda a gente pode fazer o seguinte. 80% é igual a 0,8. 0,8 vezes 420 também dá 336, que é o valor que ela vai pagar à vista. Se ela comprar a bicicleta e tirar o dinheiro do bolso ou passar no cartão no débito, ela vai ter um desconto de 20%, logo ela vai pagar R$ 336. Continuando aqui, olha, ainda podemos fazer de um outro jeito. Eita, o bom da matemática é isso, viu? Porque a gente pode fazer uma mesma conta, uma mesma solução de problema de várias formas diferentes. A gente pode fazer mentalmente com desenho. Lembrando, olha, viu a referência que eu usei no início? 100% é o valor total. Então, eu fiz um retângulo ali, ó. Tá vendo? 100% é igual a 420. Então, 420 representa aquele retângulo inteiro. 20% de desconto é a mesma coisa que eu dividir esse retângulo em 10 partes e pintar duas dessas partes. Por quê? Cada uma delas é 10%.
Tá bom? Então o valor do desconto está desenhado, está pintado de vermelho, e o valor que ela vai pagar está pintado de verde. 80% é a mesma coisa que 0,8 vezes 420 dá 336. Mais uma forma de fazer aí o cálculo, tá bom? Relacionando a porcentagem com o seu número decimal correspondente. Uma das outras situações onde a gente usa muito a porcentagem para a solução de matemática financeira, e ainda pegando o mesmo exemplo, é fazendo isso aí. Ó. Vamos calcular 20% de 420. Olha aquilo que eu disse logo no início. Vamos transformar o número que está representado por porcentagem para um número na forma de fração, 20 sobre 100, ou 20 por 100. Fazendo a divisão 20 por 100, a gente encontra o número 0,20. Ou 0,2, porque os zeros à direita da vírgula eles não contam depois de um número inteiro. Tá? Não vão influenciar no resultado. Aí é só multiplicar. Eu descobri que 20% é escrito na forma decimal 0,2. É só multiplicar 0,2 vezes 420, que a gente encontra o valor do desconto. E aí faz uma subtração. O total, 420, menos os 84 do desconto, R$336. Então, espero que você esteja sacando a ideia aí. O bom da porcentagem, do cálculo da matemática financeira, é que ela exige esse cálculo mental da gente, esse raciocínio. A gente usa as ferramentas matemáticas de transformação de um número da forma de fração para a forma decimal, usa o raciocínio lógico e a gente vai associando com o que a gente já tem. Vê o que é as 4 operações fundamentais de matemática. Divisão tem aí, multiplicação tem aí e subtração. Há situações que a gente precisa somar também, que são os acréscimos de porcentagem. Então vê como é importante a gente dominar as 4 operações matemáticas, tá? Porque a gente vai usar para a vida toda, literalmente. Então, para obter o preço de algum produto com desconto de 20%, quer dizer que basta multiplicar o preço original por 0,8, pois 100% menos 20% é igual a 80%. E se fosse para calcular um acréscimo de 40%, como é que você faria? Veja que a gente está falando de desconto, né? Eu tenho um valor que vai ser reduzido dele 20%. Mas e se fosse para acrescentar 40%? Podia usar o mesmo raciocínio? Podia sim. Só que agora a gente não vai estar subtraindo, a gente vai ter que ir somando, porque o valor vai aumentar. A gente vai estar acrescentando 40% além daquele valor, tá? Para calcular o acréscimo, basta somar a porcentagem. Por exemplo, para calcular o preço de um produto com um aumento de 40%, basta pegar o preço original e multiplicar por 1,4. Por que 1,4? Vem comigo. O preço do produto vale 100%. Ele vai ter um acréscimo de 40%. 100 mais 40, 140. Transformando 140 para um número decimal, aí a gente divide 140 por 100, a gente encontra 1,4. Tá? E aí é só multiplicar o preço que tu irás pagar. Então, nessa aula você aprendeu a calcular diretamente as porcentagens de acréscimo e desconto usando o cálculo mental. Viu que eu fiz ali uma representação geométrica? Um retângulozinho branco representando 100%, um verdinho representando um desconto e um laranja representando um acréscimo. Em todas as situações, nós pegamos o 100% e retiramos o desconto ou acrescentamos o aumento. E depois transformamos a porcentagem em um número decimal e multiplicamos pelo valor dado. É sempre esse processo, que quando a gente vai calculando e vai praticando, a gente fica quase que automaticamente, tá bom? Uma outra situação aqui, olha, para deixar muito claro isso para você, para reforçar. Então, para obter o preço de algum produto com um desconto de 30%, basta multiplicar o preço original por 0,7. Sim. Por quê? 100 menos 30 dá 70. 70 dividido por 100, 0,7. Se eu pegar o valor inicial do produto e multiplicar por 0,7, eu tenho
o valor que eu vou pagar com os descontos de 30%. Se for um acréscimo de 50%, basta pegar o preço inicial e multiplicar por 1,5. Por quê, professor? 100 mais os 50% dá 150%. Dividindo 150 por 100, a gente encontra esse número decimal 1,5. Então, se tu multiplicar ele pelo preço inicial, tu vai ver que vai aumentar, né, o valor do teu produto. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido aí bastante. Com certeza, quando vocês forem comprar alguma coisa na internet, ou no mercado, ou forem em algum lugar usar dinheiro para alguma coisa, vocês vão pensar direitinho sobre como economizar um pouquinho, porque a coisa não tá legal não, tá certo? Então fica com Deus aí, te cuida, e na próxima aula não deixa de participar. Eu aguardo todos na próxima aula de matemática. Tchau!